tentar resumir meus 40 anos de vida, de onde eu saí e até o ponto que eu decidi fazer esse ano sabático, que eu vou iniciar agora em maio. Eu sou nascida numa cidade chamada de Campina Verde. Ela fica no Triângulo Mineiro, próxima à cidade de Uberlândia. Na verdade, é aquele pertinho de Mineiro, não é tão pertinho. Mas é na mesma região ali de Uberlândia, né? Eu nasci em 1983 e até ali meus 10, 11 anos de idade eu vivi em ambiente rural, em fazendas, por conta do tipo de trabalho do meu pai. O meu pai era trabalhador rural e também carpinteiro. Meu pai fazia instalações rurais, tudo que envolvesse instalação rural. E madeira era o que meu pai fazia. Então, ele fazia curral, cerca, barracões, tudo. Depois, mais pra frente, ele começou a trabalhar com madeiramento de casa também. Então, ele fez algumas casas. Mas tudo em ambiente rural. Nada fora disso. E aí a gente viveu em fazenda até meus 11 anos de idade, mais ou menos 10, 11 anos de idade. Por um período, eu e minha irmã vivemos com a minha avó paterna para poder estudar. Depois com uma outra tia minha, irmã do meu pai, que inclusive ela deu aula pra gente quando a gente viveu com a minha avó paterna para estudar. E eram aqueles grupos, quem é da minha idade vai lembrar, e quem é aí do interior de Minas também vai lembrar disso, que chamava de grupo escolar, que eram escolinhas rurais, e aí englobava todas as séries, né? Então eu estudava da primeira série até acho que o quarto ano, que era a escola primária. E aí a gente ficou, né, nesse ambiente, né, para estudar. Como meu pai viajava, mudava muito, né, de região por conta do trabalho, a gente acabou tendo que fazer dessa forma para estudar. E aí, por que era tão importante essa parte do estudo? Meu pai sempre falava, eu sempre lembro do meu pai dizendo que estudar era a única forma da gente mudar a nossa realidade. Eu nasci numa família muito pobre. Meus pais começaram a vida de forma muito precária, muito pobre, muito humilde. E tinha dificuldades financeiras, né? A gente só não passou fome porque vivia em ambiente rural e tinha abundância de frutas, né? Verduras, legumes. Meus pais plantavam horta também nas fazendas onde eles moravam. Então a gente tinha essa oportunidade de ter. Mas teve épocas da nossa vida, principalmente no comecinho do casamento dos meus pais com a minha mãe, conta que a gente só tinha arroz e mamão para comer. Era a única refeição que a gente tinha. Eu não me lembro disso, porque eu era criança, bebê ainda, né? Mas minha mãe conta essa história pra gente. E eu vou me emocionar contando essa história. Então, assim, a minha primeira infância, né, ali até meus 10 anos de idade, eu não tinha noção alguma da minha realidade, não tinha consciência de classe alguma, até poucos anos atrás, né? Assim como a maioria dos brasileiros não tem. E aí, lá para uns 11 anos de idade, meu pai estava morando numa região que chama São Francisco de Sales, e a gente mudou para essa cidade para buscar melhores condições de vida, e também sempre meu pai pautava nos nossos estudos. A gente foi morar nessa cidade. Aí aconteceram coisas da vida que não vem ao caso expor aqui, que levaram meus pais a decidirem mudar para o interior de São Paulo, para melhores condições de vida. E aí a gente mudou para uma cidade que se chama Jaboticabal, é aqui no interior, próximo à região de Ribeirão Preto, a maior cidade aqui da região. E eu tinha 12 para 13 anos de idade, e foi a partir daí que as coisas começaram a mudar de fato. Meus pais começaram a ter melhores condições de vida. Eu comecei a ter contato que até então, realidades diferentes que até então eu não tinha tido lá em Minas Gerais.
Por exemplo, viver essa vida pobre que eu vivi, com falta de recursos, até então não tinha sido uma questão para mim, porque eu não tinha noção de que eu vivia aquilo, eu não tinha noção de que aquilo era um problema, de que aquilo era falta de oportunidade, falta. Aí entra história toda política, né? Que não vem ao caso falar disso agora. E aí eu vivi nessa cidade até meus 30 anos de idade, mais ou menos, até 2010. E lá eu fiz faculdade, eu estudei na Universidade Estadual lá de Jabuticabal, a Unesp, fiz zootecnia. Não era a primeira profissão que eu queria seguir, eu tive muita dúvida para escolher o que eu queria fazer na minha época de pré-vestibular. Tanto é que eu prestei inúmeras faculdades, inúmeros cursos, e acabou que zootecnia foi a que deu certo de eu passar, e aí eu fui fazer. E aí, depois de formada, eu me mudei para Ribeirão Preto, né, para trabalhar. Eu fiz estágio na área e depois eu fui contratada numa empresa, numa indústria veterinária. Trabalhei nessa indústria por 12 anos, até fevereiro de 2023, fevereiro do ano passado. Nesse meio tempo, né, nesses outros 14 anos que eu vivi aqui, né, em Ribeirão Preto, eu me casei, divorciei. Também não vem ao caso aqui a minha vida conturbada amorosa, mas não foi uma coisa tranquila, foi um outro ponto de virada da minha vida. Meu pai faleceu em 2014, então teve momentos muito difíceis de lidar. Me levaram à terapia e foram momentos também que me definiram como pessoa, né? A pessoa que eu sou hoje. Não foram fáceis de lidar, mas consegui. Consegui passar pelo turbilhão de emoções, turbilhão de mudanças que toda quebra, né, de paradigma, toda quebra de sonhos causa na gente. E aí, em 2023, mais uma quebra de paradigma para a minha vida, porque até então eu achava que só existisse um modo de viver, de ganhar dinheiro, que seria a área que eu trabalhava. Eu estava já exausta, eu já não estava mais satisfeita com o tipo de trabalho, com a empresa que eu trabalhava, com o tipo de gestão, então foram uma série de fatores. Eu comecei nessa empresa ganhando muito pouco, aceitei, né, começar muito pouco, porque eu também não queria sair aqui da região. Na época eu estava para casar quando eu aceitei o emprego, então a partir dali eu tomei essa decisão, então eu ganhava muito pouco, mas ao longo dos anos isso foi melhorando e até fevereiro, né, até de 2018, até fevereiro de 2023, eu já ganhava um salário que eu julgava um salário bom para viver aqui e ter o padrão de vida que eu tinha. Nada extraordinário, mas de ter um padrão de vida tranquilo, né? De ter o básico, né? De saúde, ter uma moradia, ter um automóvel, que eu sempre julguei isso como importante para minha vida e que eu achava que já estava bom quando eu consegui isso. Aí, em 2017, foi o meu divórcio. Até então eu era católica, eu acreditava naquela questão de que casou tem que ser para sempre, que a vida a dois tem que ser construída, pautada em amor, respeito. Então eu acreditava em tudo isso, acreditava em conto de fadas, vai? Vamos dizer assim, né? A mulher iludida, iludida e ludibriada pelo sistema patriarcal que a gente vive. Eu era a típica mulher iludida desse sistema. E aí, com o divórcio, isso se quebrou e eu comecei a despertar para outras coisas na minha vida, né?
Até então eu não tinha coragem de fazer viagem sozinha. Eu achava que era muito perigoso, que não era legal, tipo, que não tinha vantagens de viajar sozinha, né? E com o divórcio, isso mudou. Isso caiu por terra. E aí, em 2018, eu me divorciei no início de 2017. Aí, nas minhas férias de 2018, eu resolvi fazer a minha primeira viagem para a Europa sozinha. Até então, eu já tinha conhecido o Paraguai por conta de viagem da faculdade e o Uruguai, que eu tinha feito uma road trip com meu ex-marido. Foi poucos meses antes do nosso divórcio. E aí eu resolvi ir para a Europa sozinha, fui para a Irlanda. Na minha cabeça eu tinha que ir para a Irlanda primeiro para fazer um curso de inglês, porque eu sei um inglês mais macarrônico, né? Eu me viro bem. Eu sempre brinco com as minhas amigas que baixa uma entidade em mim quando eu preciso resolver alguma coisa em inglês. Que baixa, eu lembro de todas as palavras em inglês que eu preciso usar. Mas eu tinha muita vergonha de falar inglês, né? Nunca me achei suficiente. E aí eu resolvi fazer esse curso de 2 semanas em Dublin. E depois eu fui para França, conhecer Paris e conhecer Roma na Itália. A partir daí, o bichinho da viagem me picou, né? Aí eu vi que, na verdade, o bichinho da viagem já tinha me picado muito antes, porque eu sempre viajava nas férias para algum lugar aqui do Brasil, né? Nordeste principalmente. E o bichinho da viagem me picou, na verdade, quando eu comecei a ter acesso, né? A ter acesso a... Começou a vir internet. Eu sou da era que não existia internet. Em 96, que é quando eu mudei para Jaboticabal, eu fui fazer curso de informática na Microlins. Quem é dessa época vai lembrar dessa empresa. Aprender a digitar, e aí foi a época que começou a ter internet de escada. Então esse mundo novo assim começou a se apresentar para mim nessa época, né, ali do anos 2000. E aí depois com a evolução, né, da era digital, da informática, as coisas foram ficando mais fáceis e mais acessíveis também, né? Mesmo que se fosse só pela internet. E aí eu fui tendo contato com esse mundo e fui vendo que não eram só pessoas herdeiras e ricas que viajavam, né? Dava para os pobres viajar também, era só fazer um planejamento mais enxuto, mais apertado e procurar lugares assim que dava para visitar. E aí, tipo, sempre viajei. Meus pais, depois que a gente mudou para Jaboticabal, sempre voltava para Minas Gerais para visitar pelo menos uma vez por ano, né, a família. Então, ia para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, visitar uma tia minha que mora lá. Então, sempre tinha isso. E eu acho que o fato do meu pai sempre viver em locais, sempre mudar para trabalhar, tenha me influenciado nessa questão de estar em movimento, de sempre gostar de estar em movimento. Fazendo terapia, refletindo, eu cheguei a essa conclusão recentemente. Voltei um pouquinho, né? Agora vamos continuar lá de 2018. E aí, a partir de 2018, eu peguei gosto por viajar sozinha. Eu vi que era maravilhoso. Eu amei viajar sozinha. Porque eu sou uma pessoa introvertida. Eu tenho, na verdade, eu falo que eu sou 50% introvertida e 50% extrovertida. Mas o meu lado introvertido sempre ganha. Então, viajar sozinho foi maravilhoso, porque eu não tinha que interagir com o ser humano para decidir lugar que ia, horário que ia. Então, eu fazia tudo no meu tempo. Óbvio que eu amo interagir com as pessoas, mas depois eu preciso do meu momento sozinha para recarregar a bateria. E para quem tem esse tipo de personalidade, viajar sozinha é uma coisa extraordinária. E até então só fui para a Europa, né? Eu conheci depois Espanha, Portugal, aí veio a pandemia, não viajei em 2020. Em 2021 eu voltei para a Espanha, porque aí a minha irmã mais nova foi comigo. A minha irmã mais nova tem 9 anos de diferença de mim, então é uma geração. Ela tá ali quase no finalzinho do milênios, quase que ela é de outra geração.
E aí a gente ela queria aprender a viajar sozinha também. E aí ela quis ir comigo a primeira viagem internacional dela para aprender. E a gente foi para a Espanha, de novo. Então, o Brasil e a Espanha até agora são os países que eu mais conheço. E o ano passado, por conta de um câncer que a minha mãe teve, né, que foi tratado, ainda bem que ela tá em remissão, né, ela retirou, fez todo o tratamento, deu tudo certo. Eu e minha irmã mais nova, antes de eu saber da demissão, óbvio, decidimos que a gente ia dar de presente essa viagem para ela. E aí a gente escolheu a Itália e foi para a Itália. Aí a gente foi conhecer a região da Toscana. Em 2022, antes dessa viagem, eu quis ir para a Ásia, eu quis ir para mais longe. Eu falei, não, eu tô enjoada de Europa. Ó, cheguei a enjoar, hein, gente? Eu fui para a Coreia do Sul. Eu já tinha contato com a Coreia do Sul por causa de dorama, que eu, na pandemia, viciei em dorama. E música, depois entrei no mundo da música também, né, da música asiática. E aí eu quis ir para a princípio eu queria Japão e Coreia do Sul, só que eu só tinha 30 dias de férias, falei, vai ser muito pouco para aproveitar 15 dias só em cada país. Eu ia conhecer só as capitais e algum bate-volta, né? E aí e também porque na época não tinha liberado o visto para turismo do Japão ainda era aquele visto mais chatinho, né, que você tinha que estar no país de residência para tirar, era mais burocrático. E também, na semana que eu parti para a Coreia do Sul, ainda estava em vias de liberar o turismo no Japão pós-pandemia. Então não estava muito certo que ia liberar, né? E aí eu resolvi ir só para a Coreia do Sul. E me apaixonei pela comida, que eu já tinha experimentado alguma coisa aqui no Brasil, lá na Liberdade, em São Paulo. Aqui na minha cidade, eles abriram um restaurante com culinária coreana, mas não tão bom e tão fiel assim ao original. E aí eu me apaixonei por tudo, assim, da cultura, né? Eu falei, eu quero conhecer, eu quero explorar mais esse continente asiático. Só que eu nunca tive coragem de fechar o meu ciclo profissional. Como eu disse, né, eu já estava insatisfeita, mas eu achava que eu não era capaz de fazer qualquer outra coisa para ganhar, para ter uma renda. Porque, como eu já disse, eu não sou herdeira, então, como 99% dos brasileiros, preciso trabalhar para ter renda e para ter uma vida minimamente digna. Só que por conta do meu desejo de viajar, eu comecei a mudar todo o meu padrão de consumo, todo o meu padrão de vida. Então, eu comecei a reavaliar tudo que eu realmente gostava de fazer, o que eu não gostava, e eu fui mudando o meu hábito de consumo para conseguir guardar dinheiro e fazer minhas viagens de férias até então. E aí, em fevereiro de 2023, veio a demissão depois de 12 anos trabalhando na mesma indústria. E, para mim, assim, o primeiro momento foi alívio. Eu falei, nossa, fecharam o ciclo que eu não consegui fechar. Agora é a hora. Só que nesse meio pouco tempo, me bateu um desespero de tipo assim, não vou conseguir fazer mais nada. E aí eu decidi estudar para concurso público. Eu cheguei a prestar um concurso público, acho que foi ali em abril. Não, eu viajei em maio. Foi no iniciozinho de abril de 2023. Eu prestei um concurso, não passei, porque eu estava estudando fazia uns 2 meses só. Decidi que eu não queria mais voltar a fazer o que eu fazia. Aquilo não me fazia feliz. Para mim não tinha nenhum propósito. Eu estava ali trabalhando só por conta da grana mesmo. Não tinha nenhum outro motivador. E aí, próximo de completar 40 anos de idade, eu postei isso lá na rede vizinha. Um resumo, né? Não contei toda a história como eu tô contando aqui. Eu tava estudando, falei assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Não é isso que eu quero, eu não quero voltar a trabalhar num escritório, não quero ficar dentro de uma sala fechada das 8 às 18. Que esse era o meu horário de trabalho, né? Por 12 anos esse foi meu horário de trabalho. E aí eu falei, não. Agora eu vou... O que eu quero?
Falei assim, tem muito forte dentro de mim a viagem. Então tem alguma coisa aí para eu descobrir nessa querência toda de viajar. E aí eu já seguia a Carol do Projeto Viravolta e eu fui atrás do workshop dela, que hoje ela dá workshop online, né? Porque senão teria que fazer o presencial e provavelmente eu teria desistido por conta do valor do investimento. E aí eu fui fazer e aí foi abrindo a minha cabeça, porque o workshop dela é muito completo. E lá tem 1 milhão de possibilidades de formas de viajar, que ela explica, ensina pra gente. E também, se você não tiver a grana, no meu caso eu tenho a grana por conta da rescisão e por conta da minha mudança de hábito de consumo, eu já tinha uma grana guardada, que eu deixava guardada para o futuro. E aí com essa grana, eu já tinha a grana, só precisava planejar a viagem. Eu achava que eu ia gastar muito mais do que depois eu aprendi no workshop da Carol, que é possível você viajar com a grana que você quiser. Mas aí você vai ter que escolher quais são as prioridades, né, numa viagem. Fazer voluntariado, que na verdade o certo seria colaboratividade, né, porque nesse caso a gente trabalha em troca de alguma coisa, não é só ir lá e fazer voluntariado de ajudar uma causa sem nada em troca, né, só oferecendo força de trabalho ou ajuda financeira. Nesse caso, não. Eu tô indo lá oferecer minha força de trabalho em troca de alguma coisa, né? Em troca de hospedagem ou alimentação. Tem alguns lugares que dão hospedagem e alimentação, né? Tipos também para baratear a viagem, né? Tem o Couchsurfing, que é uma plataforma que você entra, a pessoa oferece a casa dela para você ficar. Com ela lá, óbvio, né? Há alguns hosts, né? Que são os anfitriões, oferecem tours, né, passeios para te mostrar a cidade. Existe também uma modalidade que para mim era nova até então, é nova, né? Eu nunca fiz ainda, mas eu conheci no workshop, que chama House Sitting, que pessoas que viajam, também é uma plataforma que chama Trusted House. Você se inscreve, essas plataformas todas que eu tô falando, você paga uma anuidade para ser membro dessas plataformas e aplicar para vagas, né? Para fazer a colaboratividade ou dormir na casa da pessoa. Nesse caso da house sitting, que é você ficar na casa da pessoa cuidando para ela enquanto ela viaja. E geralmente você cuida de pet e de plantas dessa pessoa, da casa, do pet e das plantas dessa pessoa. E aí você não paga a hospedagem, você só vai pagar a anuidade da plataforma para você ser membro, né? Que no final das contas depois até compensa por causa do valor que você vai economizar com hospedagem. E aí o workshop abriu minha mente, eu vi que era possível ir com a grana que eu tinha da rescisão, que eu não ia gastar toda a grana. E eu decidi ir para o continente asiático. Agora em maio eu começo essa nova aventura. Vou fazer um mochilão de 15 meses pela Ásia. Vou sozinha. Muita gente me pergunta, mas você não tem medo? Tenho medo. Mas o meu medo de ficar estagnada sem conhecer o mundo é muito maior do que o meu medo de ir sozinha. Tomei essa decisão e estou embarcando nessa aventura em busca de autoconhecimento, porque eu acho que a vida é uma eterna busca por autoconhecimento, né? A gente sempre tem alguma coisa para aprender nesse nosso processo de vida. Quero descobrir novas formas de ter renda na minha vida. Como eu disse, eu não sou herdeira, não sou de família rica. Eu vim de uma família muito pobre, né? Tive condições de vida muito diferentes do que eu vivo hoje. Me sinto privilegiada, eu tenho consciência do meu privilégio de mulher cis, branca, e que vive melhor que a maior parcela do Brasil aqui. Eu tenho total consciência disso. Mas ainda não consigo viver sem trabalhar, né? Sem ter renda alguma. Eu estou sem trabalhar desde 2023, vivendo da rescisão, né? Mas depois que eu fizer essa viagem, eu tenho que arrumar um jeito de repor essa grana. Porque senão eu vou ficar sem grana. Então, vou ter que arrumar um jeito. E a minha ideia
principal com essa viagem é isso, redescobrir novas formas de viver a vida. E de viver não só no sentido de aproveitar a vida, mas no sentido também de ter uma renda financeira para poder financiar essa minha vontade de hoje, que é viver conhecendo o mundo. Então vem, embarca comigo nessa aventura. Se você se conectou com a minha história, se você tem uma história parecida, se você também acha que não vai conseguir, que só herdeiro e rico que consegue viajar, existem outras possibilidades, outras formas. Tem muitas pessoas, eu não sou a primeira e nem vou ser a última. Tem muitas pessoas aqui, muitas pessoas boas aqui mostrando estilos de vida diferentes, que dá pra gente sair do comunzão, sair desse padrão que ensinaram pra gente que é só assim que a gente consegue viver e ter sucesso. E a gente sabe que não. Graças à geração Z, sou muito grata a essa nova geração, vem desbravando e mostrando pra gente que sim, dá pra viver de outra forma sem viver estressado demais, sem viver em função de trabalho, 100% em função de trabalho, ou de um status, ou de manter uma vida que não faz sentido. Porque assim, tudo bem, se você quiser viver essa vida padrão também não tem problema algum. Não critico quem queira. Eu só penso que tem que fazer sentido para a pessoa tem que estar confortável e feliz nesse tipo de vida. Não era o meu caso, eu não estava mais, né? No começo eu estive, mas depois não fazia mais sentido para mim e eu estou em busca de uma nova forma de viver, assim como pelo resumo aqui que eu contei, um resumo bem grande, né? Eu tive momentos muito pontuais de quebra de paradigma da minha vida. Não tem nada de errado as pessoas seguirem vida padrões, desde que aquilo faça sentido e que traga paz para a pessoa, que seja confortável. A partir do momento que não faça mais sentido, não traga paz, que foi o que aconteceu comigo, eu acredito que seja a hora de buscar por uma mudança e é isso que eu tô fazendo. Então, bem-vindo, se inscreva e vem me acompanhar.